Amado ouvinte, hoje eu convido você para mergulhar em uma das mais poderosas parábolas que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. É a parábola do semeador, registrada de forma magistral no livro de Mateus capítulo 13, mas também ecoada nos evangelhos de Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Uma mensagem viva, cheia de revelações espirituais, que nos fala sobre o maior campo de batalha que existe, o coração humano. Sim, meu irmão, minha irmã, o coração é o solo onde Deus deseja semear a sua palavra. Mas nem todo coração está preparado, nem todo coração acolhe essa semente de vida. Jesus descreveu 4 tipos de solo, 4 tipos de corações. E cada um de nós, neste exato momento, se encaixa em um desses solos espirituais. Ao longo deste estudo profundo, vamos analisar cada tipo de solo. Vamos entender o significado, a aplicação prática e a dimensão espiritual dessa parábola. E ao final, você terá a oportunidade de examinar o seu próprio coração, permitindo que a semente de Deus floresça, crie raízes e dê frutos eternos. Fique comigo até o fim desta mensagem, pois grandes revelações estão reservadas para a sua vida hoje. Antes de compreendermos cada tipo de solo, precisamos olhar para o contexto em que Jesus contou esta parábola. A Bíblia nos diz, no livro de Mateus capítulo 13, que naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. E ajuntou-se ao redor dele uma grande multidão, de tal forma que ele entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. Então Jesus lhes falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Meu querido ouvinte, Jesus falava para um público que vivia da agricultura, que entendia muito bem o ato de semear, cultivar e colher. Ele usava exemplos do cotidiano para revelar verdades espirituais profundas. Mas não se engane, por trás de palavras simples, existia um conteúdo espiritual extremamente rico, que só quem tinha ouvidos espirituais poderia realmente compreender. Ali estava a multidão. Mas nem todos da multidão tinham um coração aberto. Nem todos queriam mudança. Alguns estavam curiosos, outros apenas buscando milagres, outros até para acusar Jesus. E, no meio desse povo, Jesus lançou a semente da palavra. A primeira parte da parábola fala do solo à beira do caminho. O texto diz que o semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Jesus depois explica, ainda em Mateus capítulo 13, que esta semente representa aquelas pessoas que ouvem a palavra do reino, mas não a compreendem. Então vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Amado ouvinte, este é o coração endurecido. O solo do caminho era pisado, compactado, duro. A semente não consegue penetrar. Assim é o coração de quem está tão acostumado a ouvir a palavra, mas não a valoriza mais. Tão distraído, tão superficial, que não permite que a mensagem crie raízes. Quantas pessoas estão sentadas nos bancos das igrejas, ouvem a palavra semana após semana, mas não a compreendem, não a praticam, e seu coração continua duro, como o solo à beira do caminho. Nesses casos, o inimigo não perde tempo, rouba a palavra antes mesmo que ela comece a germinar. Meu irmão, minha irmã, examine agora o seu coração. Você tem recebido a palavra, mas ela tem ficado apenas na superfície? Você tem permitido que ela desça, que ela transforme, que ela confronte a sua vida? Se não, cuidado, porque o diabo, nosso adversário, é um ladrão astuto e faz questão de roubar qualquer semente que não esteja protegida pela fé. Agora Jesus nos fala do segundo tipo de solo. Ele diz que outra parte da semente caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra era pouca. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E Jesus explica, no livro de Mateus capítulo 13, que este solo representa o coração daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, e quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Este é o coração superficial. É o coração que se emociona com a mensagem, que até chora, que até diz amém, mas não aprofunda. Não permite que a palavra desça até as suas entranhas. Não busca intimidade real com Deus. Amado ouvinte, emoções não sustentam a vida cristã. Alegria momentânea não sustenta a fé. É preciso raiz. É preciso profundidade. É preciso conhecer a palavra de forma íntima, praticar, meditar, guardar no coração, para que, nos dias difíceis, ela nos sustente. Quantos hoje abandonam a fé quando chegam as lutas? Quantos se afastam porque não aguentam a prova? O coração pedregoso não resiste ao calor do sol, o calor das dificuldades, porque não tem raiz. O Senhor está nos chamando para cavar fundo,
arrancar as pedras, remover tudo que impede a palavra de criar raízes profundas. Você está disposto? Jesus continua a parábola e nos mostra o terceiro tipo de solo. Ele diz que outra parte da semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Ele explica, ainda em Mateus capítulo 13, que este solo simboliza aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Aqui, meu irmão, estamos diante de um coração dividido. Um coração que até recebe a palavra, mas não abre mão das preocupações, das ambições, do apego ao material. É o coração sufocado pelas coisas desta vida. Quantos hoje querem servir a Deus, mas não querem abandonar seus ídolos? Querem Jesus, mas também querem viver segundo as paixões da carne. Querem a bênção, mas não querem a renúncia. O coração entre os espinhos representa o crente que não rompe com o mundo. Vive preso às ansiedades, à busca desenfreada por status, por dinheiro, por conforto. E com isso, sufoca a vida espiritual. Jesus nos alerta claramente: não se pode servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou ao mundo. O coração dividido nunca dará fruto para a glória de Deus. É hora de arrancar os espinhos. É hora de renunciar o que impede o crescimento espiritual. É hora de escolher a quem você quer servir. Enfim, chegamos ao quarto tipo de solo, o solo ideal, a terra boa. Jesus disse que outra parte da semente caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E explicou que este solo simboliza aquele que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. Esse é o coração fértil, o coração quebrantado, o coração que se abre para Deus sem reservas. Um coração trabalhado pelo Espírito Santo, livre de pedras, livre de espinhos, macio, receptivo, sedento por transformação. O coração bom não apenas ouve, mas pratica. Não apenas conhece, mas vive. Não apenas recebe, mas frutifica. Amado ouvinte, Deus quer fazer de você uma boa terra. Ele quer que a semente germine, cresça, floresça e multiplique. O Senhor não planta apenas para ornamentar, mas para colher. Ele espera frutos na sua vida. Frutos de arrependimento, frutos de obediência, frutos de amor ao próximo, frutos de santidade. Que tipo de fruto você tem produzido? O que as pessoas veem quando olham para a sua vida? Hoje, Deus quer transformar o seu coração na boa terra. Se você permitir, Ele arrancará as pedras, queimará os espinhos, amolecerá a dureza, e fará de você um campo fértil. Amado ouvinte, a mensagem de Jesus nesta parábola é tão simples, e ao mesmo tempo, tão profunda que atravessa séculos. Jesus nos faz entender que a palavra de Deus, a semente, é sempre boa. O problema nunca está na semente. O problema está no solo. O problema está no coração humano. Veja como isso é poderoso. A mesma semente caiu em solos diferentes, mas só frutificou na terra boa. Deus não muda sua palavra. Deus não muda sua mensagem. Deus não muda seu poder. Mas cada pessoa, cada coração, responde de forma diferente ao que recebe. Essa revelação precisa nos fazer tremer, porque muitas vezes nós reclamamos que a palavra não está funcionando na nossa vida, que não vemos frutos, que não sentimos mais a presença de Deus. Mas, na verdade, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: que tipo de solo sou eu? A semente de Deus não falha. A palavra do Senhor nunca volta vazia, como nos ensina o profeta Isaías no capítulo 55 e versículo 11. Mas o solo precisa estar preparado. Jesus está nos chamando para sermos solo bom, para abrirmos espaço, rasgarmos o coração, removermos as pedras, arrancarmos os espinhos e amolecermos a terra. Somente assim, a semente divina poderá gerar vida verdadeira e abundante em nós. Precisamos também refletir sobre quem é o semeador nesta parábola. O semeador é, primeiramente, o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para semear a boa nova do Evangelho. Mas hoje, cada pregador, cada missionário, cada cristão que compartilha a palavra de Deus também é um semeador. Nós somos continuadores da missão de Cristo. Somos portadores da semente do reino. Por isso, amado ouvinte, a responsabilidade é imensa. Porque se você já conhece a palavra, se já experimentou o poder de Deus, então é chamado a semear também. Anunciar, testemunhar, espalhar a boa semente. No livro de Romanos capítulo 10 e versículo 14, o apóstolo Paulo diz: como ouvirão, se não há quem pregue? É necessário haver semeadores. Homens e mulheres dispostos a lançar a semente, mesmo sabendo que nem todos os solos vão recebê-la. Nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai crer, mas o nosso papel é lançar a palavra,
porque o poder de transformação não está em nós, mas no Evangelho. Talvez você me pergunte, mas por que existem tantos corações duros, superficiais ou sufocados? Por que há tantas pessoas que parecem não reagir à palavra? Amado ouvinte, Jesus nos ensina que a dureza do coração pode vir de tradições religiosas vazias, de pecados não confessados, de traumas não curados, de orgulho, de incredulidade e até mesmo de distrações do dia a dia. O solo pedregoso simboliza um coração cheio de dureza interna. O solo entre espinhos mostra um coração cheio de apegos e ansiedades. O solo à beira do caminho mostra um coração pisado, machucado, talvez até pelas decepções da vida. Mas a boa notícia é que Deus pode transformar qualquer solo. Ele é especialista em quebrar o coração de pedra e dar um coração de carne, como diz o livro de Ezequiel capítulo 36 e versículo 26. Se você perceber hoje que seu coração não está frutificando, não se condene, mas se renda ao Senhor. Peça a Ele que transforme o seu solo. Ele fará. Agora vamos entender algo muito importante, meu irmão, minha irmã. Nenhum agricultor joga semente em qualquer solo sem preparar a terra antes. A palavra diz, no livro de Jeremias capítulo 4 e versículo 3, Lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Isso significa que existe um preparo. Existe um trabalho interior que precisa ser feito. Precisamos arar a terra do nosso coração, remover o que não presta, quebrar os torrões, expulsar os espinhos e regar a alma com oração, para que a palavra floresça. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e dizendo, Senhor, eu quero ser boa terra, mas tenho tantas feridas, tantos pecados, tantas marcas. Saiba que Deus é um agricultor perfeito. Ele não desiste de você. Ele não abandona a lavoura. Ele não desiste de restaurar o seu solo. Se você entregar sua vida ao Senhor, Ele mesmo tratará de preparar sua terra, de limpar suas raízes, de irrigar o seu interior com o Espírito Santo, para que a semente frutifique. A palavra diz que a semente na terra boa produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Isso significa multiplicação, crescimento, abundância espiritual. E quais são esses frutos que Deus espera de nós? O apóstolo Paulo responde no livro de Gálatas capítulo 5 e versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estes são os frutos do Espírito. É isso que o Senhor quer colher na sua vida. Ele não quer apenas folhas, Ele quer frutos verdadeiros. Um cristão cheio do Espírito Santo manifesta esses frutos. E quanto mais ele se alimenta da palavra, quanto mais rega a semente com oração, quanto mais aduba sua fé com obediência, mais abundantes serão os frutos. Você já parou para pensar que alguém pode estar faminto dos frutos que você carrega? O mundo tem fome de paz, tem sede de amor, tem necessidade de mansidão, e Deus quer usar você para saciar essa fome espiritual. Precisamos refletir também, meu amado ouvinte, que vivemos tempos muito semelhantes aos do público que ouviu Jesus naquele dia. Multidões ouvindo, mas poucos praticando. Muitos querem bênçãos, mas não querem compromisso. Muitos querem milagres, mas não querem mudança. Muitos querem um Jesus que os abençoe, mas não querem um Jesus que os confronte. Por isso esta parábola continua tão atual. O semeador continua semeando. O Evangelho continua sendo anunciado. Mas quem, de fato, está disposto a ser boa terra? Hoje vemos corações distraídos, ocupados demais com redes sociais, com vaidades, com vícios, com orgulho, e que acabam endurecendo o solo para a palavra. Seja diferente. Ouça o chamado de Deus. Permita que Ele mude sua terra interior. Uma revelação poderosa, meu irmão, minha irmã, é que você não está condenado a ser sempre o mesmo solo. A grande mensagem de Jesus é que o solo pode mudar. Você pode ser transformado. Você pode permitir que Deus troque a dureza pela maciez, a superficialidade pela profundidade, o sufocamento pela liberdade. Talvez você começou como solo pedregoso, ou como solo espinhoso, mas Deus pode fazer de você terra boa ainda hoje. Essa é a esperança do Evangelho. É por isso que pregamos. É por isso que semeamos. Porque cremos que a palavra de Deus tem poder para mudar qualquer coração. Amado ouvinte, chegamos ao fim desta jornada pelas palavras de Jesus na parábola do semeador, conforme está escrito no livro de Mateus capítulo 13. Uma parábola simples na aparência, mas que carrega verdades eternas, profundas, que tocam o mais íntimo do nosso coração. Hoje aprendemos que o problema não está na semente, mas no solo. A palavra de Deus não falha. O Evangelho é poderoso, vivo, transformador. Mas para que ele produza frutos na sua vida, o seu coração precisa estar pronto, livre de dureza,
livre de superficialidade, livre dos espinhos deste mundo. O Senhor nos chama a ser terra boa, a ser um solo fértil, pronto a ouvir, a compreender e a obedecer. Pois somente assim seremos transformados e transformaremos outros ao nosso redor. Que você não permita que as aves do maligno roubem a semente da sua fé. Que você não seja superficial, sem raízes. Que você não permita que as preocupações do mundo sufoquem a presença de Deus. Mas que o seu coração seja uma terra macia, pronta para receber a palavra, regada em oração, adubada pela obediência, para que frutifique 100 vezes mais. Hoje é dia de refletir. É dia de entregar o solo do seu coração ao agricultor divino. Ele está pronto a arar, a podar, a limpar, a remover as pedras, a arrancar os espinhos e a derramar a chuva do Espírito Santo para transformar você por completo. Se você quer ser boa terra, ore comigo agora, do fundo do seu coração. Senhor, eu entrego a Ti o solo do meu coração. Remove a dureza, tira os espinhos, arranca as pedras. Planta em mim a Tua palavra e faz nascer frutos dignos de arrependimento, frutos de obediência, frutos de amor. Eu quero ser transformado, eu quero ser boa terra. Que a Tua semente floresça e frutifique na minha vida, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Guarde esta mensagem. Volte a ouvi-la sempre que precisar lembrar o que realmente importa. A parábola do semeador não é apenas uma história, mas um diagnóstico de quem somos e um convite para sermos aquilo que Deus espera de nós. Que o Senhor abençoe sua vida, que fortaleça a sua fé, e que faça de você um semeador e uma boa terra ao mesmo tempo, para a glória do seu reino. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.